Felipe, mas sobre os números do Marcos Felipe em cobranças de pênaltis. Nós temos umas estatísticas das 38 cobranças que ele participou, ele errou o canto de 27, tem um aproveitamento de 10% só defendendo pênalti. Você foi referência na posição, você acha que daqui para frente você tem que observar mais ou conversar com o Duda Varjão sobre a questão de treinamento também em penalidades máximas? Olha, a gente treinou já essa semana, por exemplo, nós batemos muitos pênaltis, ele foi bem nos treinamentos, nos pênaltis, logicamente enfrentando batedores que ele já conhece muito mais, que são os nossos jogadores, né? E o pênalti, além da informação que você tem, né, pelo histórico de cada atleta que você enfrenta, tem a percepção também. O pênalti é muito da percepção do goleiro, né? Ele tem um preparador especial para isso. Ele já fez diferença aqui. No passado, eu lembro, acho que ganhou do Grêmio e perdeu do Santos, não foi? Não, ganhou do Santos e perdeu do Grêmio, né? Esse ano já teve em Caxias. Infelizmente não aconteceu como... Aliás, a gente nem esperava chegar até os pênaltis. Nós sabíamos que era um jogo difícil, mas a nossa percepção é que era um jogo possível de vencer no tempo normal. Infelizmente foi para os pênaltis e dessa vez ele não conseguiu, como em outras que ele já teve, defender uma penalidade. Rogério, boa noite. Onde foi que o Bahia errou no jogo de hoje? As chances que teve, foi nervosismo? O que foi que aconteceu com o time? Poxa, acho que não cedemos praticamente chance ao adversário. É um adversário que marca com jogadores muita força e marca individualmente, principalmente, né? Meio campo, corre o campo todo com jogadores. Nós tentamos construir bem, com o Canu arriscou bastante hoje, porque nós pedimos para ele levar essa bola no campo de ataque. Juba, ora Canu, especialmente os dois, o Gabriel um pouquinho menos, porque era o homem de trás que podia fazer diferença na construção, né? E nós criamos as oportunidades, seja em bola parada, escanteio, como aquela do Jean na trave, o Jean, outra na trave, pegando em cima da linha e saindo, a cabeçada do Arias, a bola que o Everton enfia para Cauli, cara a cara. Eu acho que nós, mesmo com uma marcação, que um time que jogou praticamente marcando o tempo todo e pouco saiu para contra-ataque até, nós criamos boas oportunidades, né? Não sofremos defensivamente quase e tivemos as oportunidades para fazer o gol. Infelizmente, a trave atrapalhou ali, a finalização aliás, teve outra do Jean Lucas também que pega naquele ferro atrás do gol, acho que pegou pelo ângulo que eu tava. Então, só o Jean Lucas teve 3 oportunidades boas de gol, né? Cauli teve a sua, Arias teve a sua, mais uma outra chance não tão clara. Uma pena, lamento muito a saída, a não estar na final da competição. Boa noite, Rogério. A que ponto pode influenciar na sequência para a temporada? É o segundo fracasso dentro de casa na temporada, perde o título baiano, eliminado da Copa do Nordeste. Como fazer para que essas duas lembranças ruins não interfiram, onde o Bahia hoje é segundo colocado do brasileiro e está nas oitavas de final de uma Copa do Brasil? Olha, sempre, no caso não é nem perder, né? São 2 empates que nós tivemos numa decisão do estadual com um jogador a menos durante 70 minutos e hoje eu acho que nós já tínhamos tido essa experiência de enfrentar o CRB fora de casa e não tínhamos ido muito bem naquela ocasião, porque o CRB teve ótimas oportunidades de gol, nós tivemos poucas, acabamos fazendo o gol naquela ocasião e vencendo. Hoje já não, acho que hoje o time jogou bem melhor do que naquela oportunidade, valeu como experiência aquele jogo e nós tivemos as grandes chances do jogo, nós hoje tivemos e nós não conseguimos fazer. O Atlético Mineiro é o nosso próximo adversário, classificados para a final ou não, seria um adversário talvez dos mais difíceis a se jogar fora de casa. Então agora há um momento de escassez de jogos, né? É um jogo daqui 7 dias, depois são 11 dias parado por a data de jogos de seleção, né? E aí a gente volta a enfrentar o Fortaleza, Atlético Mineiro e Fortaleza. É sempre melhor quando você está envolvido numa final, eu acho que a atmosfera sempre é muito melhor de se trabalhar dessa maneira, mas agora tem que parar, refletir, aproveitar para recuperar e treinar nesses dias, porque independente de estar na final ou não, a dificuldade do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que são as 2 principais competições do ano, a gente vai continuar enfrentando. E a lamentar não ter conseguido um título nesse primeiro semestre. Eu acho que dentro da nossa programação era importante a conquista de um título.
Eu acho que jogamos hoje para isso, mas não tivemos a felicidade de fazer o gol que nos levaria a outra fase. Rogério Bahia lidera o Campeonato Baiano e acaba não conseguindo o título, lidera a Copa do Nordeste e não conseguiu chegar na decisão. Nos últimos 17 jogos do seu comando, Bahia não perdeu, contudo os 2 empates vieram, um na decisão do título e hoje valendo vaga para a final. O que acontece com a equipe nesse momento chave, ao que você atribui nesses 2 jogos, talvez os mais importantes até aqui na temporada, do Bahia não conseguir o triunfo? Primeiro que os jogos mais importantes, é sempre o próximo jogo mais importante. Então, durante muitas vezes, nós viemos e vencemos. Eu não sei agora esqueci quantos jogos são aqui. São 17 com 15 e 2, é isso? 15 vitórias, 15 triunfos e 2 empates, né? Eu acho que é uma marca que não é tão costumeira para o clube, mas é sempre doloroso quando você ou perde uma final, como foi o caso do Clássico, ou você é eliminado de uma oportunidade grande de estar em outra final. Mas nós temos que seguir trabalhando, não conheço outra receita e eu acho que nós jogamos esse jogo como nós jogamos muitos jogos de Campeonato Brasileiro, como nós jogamos jogos de Campeonato Baiano, sempre propositivos, sempre à frente, sempre tentando vencer a todo tempo. Trocamos sempre os homens de frente por cansaço, colocamos ou novas ideias, uma maneira com mais velocidade de jogar, ou com 9 de referência. As trocas sempre são no intuito de vencer jogo e o estilo de jogo é sempre para frente, sempre tentando vencer. Infelizmente a trave às vezes atrapalha, o goleiro adversário faz uma grande defesa, como foi no lance do Arias, mas nós criamos as oportunidades. Infelizmente não conseguimos o que era mais desejado, que era o gol. Rogério, boa noite. Você enfrentou uma equipe que no jogo anterior... Desculpa? Boa noite. Não, o começo, eu não entendi o começo. Você enfrentou uma equipe lá em Maceió que teve um jogo muito físico. Sim. E você teve um jogo muito complicado no meio de semana contra o Criciúma, onde o seu time dominou e conseguiu a classificação. Não passou pela sua cabeça mudar o seu jeito de jogar em casa para dar amplitude pelos lados com Ademir, Biel e botar Oscar no meio, botar um Rezende para poder fazer um meio mais forte para bater força com o CRB? Você acha que aí foi o erro na sua parte? Se há esse erro? Não acho, não. Você ficaria mais feliz se eu colocasse, então, o Rezende, tirasse o Caio, jogasse mais defensivo, abrir para quê? Para um time que joga em linha baixa? Por que você quer velocidade? Para atacar onde? Da linha da grande área até a bandeirinha de escanteio? Cruzar a bola na área. Não, cruzar a bola na área pro Oscar. Eu colocaria se a o Oscar característica do time é montada para construir jogo, não faz sentido cruzar a bola na área. O Oscar entrou, esteve na área presente, ou seja, teve 20 minutos do Oscar presente na área. E não é o estilo de jogo que nós fazemos, não tinha desespero, nós construímos o jogo da forma como a gente faz há 30 rodadas. Na minha visão, o melhor para o time é tentar sempre jogar com a bola no chão, construir, como foi lá contra o Criciúma, por exemplo, que por mais que eles apertaram a gente, os gols que nós fizemos foram todos de bola construída, tocada, bola para trás. Mas normalmente você sempre encontra a solução daqueles que não começaram o jogo. Isso é padrão no futebol, é bem clichê. Boa noite, Rogério. Douglas Santana do site BN News. Queria saber de você o quanto que Depena e o próprio Everaldo fez falta durante grande parte do jogo. E se o Ratão foi aquém do esperado para poder suprir a falta? Eu acho que o Everaldo é sempre importante, porque ele dá uma referência, mais um jogador de jogo aéreo, de marcação, que pressiona mais marcação. O Depena é uma opção importante para a gente, né, para uma situação de meio campo, para continuar dando o padrão de jogo que a gente vem jogando em todos os jogos. Mas nós já sabíamos, porque ele foi inscrito mais tarde do que chegou no Bahia mais tarde do que a inscrição permitia, né? Mas eu acho que nós não deixamos de classificar por causa disso, não. Eu acho que as oportunidades vieram. Claro que com esses atletas lhe daria mais opções realmente para fazer as trocas durante o jogo, mas as oportunidades elas surgiram, elas existiram. Não é que nós não criamos, nós criamos, infelizmente não tivemos calma para executar. Boa noite, Rogério. De fato, o Bahia teve mais volume, criou mais chances, criou chances suficientes para ganhar o jogo, etc. Mas o Bahia é um time que se nota assim, muito volume de jogo. Ele consegue fazer o seu placar por ter muito mais volume do que apresentou hoje, por exemplo. Você não acha que faltou um pouco de um senso de urgência, talvez, assim, para os jogadores? Se tratando de um jogo único, decisivo, de semifinal, não tinha ida e volta, diferentemente do jogo do Criciúma, que vocês estavam com um placar já de 1-0, né? Então tinha ali, vocês estavam
podia ter paciência. O time não foi paciente demais, muitas vezes. Serão trocas de bola de 3, 4 minutos, rodando, tentando achar os espaços, mas às vezes encontrava os jogadores capazes de fazer o gatilho, como Cauli, como Everton Ribeiro, etc., mas voltava a bola e tentava de novo construir. Falta um pouco desse senso de urgência? Não, eu acho que não é senso de urgência. É que não adianta você querer construir de qualquer jeito. É difícil mesmo. Entrar num time que vem com um propósito de se defender e tentar o contra-ataque com o Léo, tentar na velocidade dele, ou no pivô que segura a bola um pouquinho à frente. É mais difícil você entrar. Time que defende em linhas baixas, você tem que ter um pouco mais de paciência. Não é falta de senso de urgência, na minha opinião. É realmente você ter calma para executar a melhor jogada. Quando você tem um pouco mais de espaço, como o Criciúma deu para a gente, porque teve que vir para cima da gente, realmente sobra mais espaço nas costas para você fazer um jogo mais direto. Quando o Bragantino vem pressionar a gente aqui, você tem a alternativa de um jogo mais direto. Quando um adversário perde a bola e já encosta em todos os seus jogadores de armação e tira o espaço para você, quem tem que construir são os homens de trás, tem que vir com a bola e, lógico, nós não criamos 25 oportunidades de gol, mas sei lá, finalizamos, eu não sei exatamente quanto, mas das que nós finalizamos, tivemos no mínimo 4 a 5 oportunidades claras de gol. Rogério, boa noite. Ramon do Informe Baiano. O Bahia mais uma vez dominante, principalmente no meio campo, criando as jogadas, mas aparentemente falta um pouquinho de capricho naquela última bola para fazer o gol. Baseado nisso, essa é a posição, o ataque que o senhor espera que venha a ter contratações para a segunda fase do campeonato na janela? Vou ser honesto com você, pelo que eu entendo até agora, não há mais contratações. Tem o Iago, logicamente, chegando, né, que é uma contratação que já foi feita desde o começo da temporada, mas não há um planejamento para se gastar mais dinheiro, ao contrário do que todos pensam. Como já foi dito, é um projeto a longo prazo, né? Não vai ser colocado milhões e milhões, como as pessoas falam. Eu acho que é um time que já teve 2 boas contratações de investimento, eu estou falando, né, de compra, que foram Jean Lucas e Caio. Teve os acertos de jogadores que vieram livre e bem remunerados, mas livre para o clube, sem um custo de contratação. E eu acho que é com o passar do tempo que esse time vai crescer, com o passar dos anos. Não é com o passar dos dias que ele vai crescer no sentido de contratações, né? Então, assim, nós queríamos mais gols, nós queríamos ter uma melhor média de gols, queríamos estar hoje classificado na semifinal, mas não é isso que vai mudar, assim, o que traz essa interpretação de que a gente traz o jogador que quiser, na hora que quiser. Não, o elenco está basicamente formado. Claro, pode haver uma contratação ou outra, mas basicamente com o Iago chegando, é um elenco que está formado. Foi feito um investimento, né? Não sei quantos milhões exatamente, mas foi feito um investimento inicial. E eu acho que a cada ano deve ser feito mais 1 ou 2 peças. Você vê que nós contratamos bem esse ano, né? Todos os jogadores contratados, ou quase todos os jogadores que foram contratados, têm sido utilizados, se não como titulares, entrando em todos os jogos. Eu acho que é um ano bem mais acertado, que você tem mais produtividade daquilo que você investiu. Mas aqui não sai dinheiro como as pessoas imaginam, assim, vamos lá, 20 milhões, 10 milhões. Não é assim que funciona. É um projeto, acho que o Ferran até falou isso, é um projeto a longo prazo. E que, infelizmente, por exemplo, outros times, em julho, vão chegar a 5, 6 jogadores. Aqui nós temos uma base, uma maneira de jogar, e todos acho que têm se esforçado muito, têm se dedicado muito. Se houver uma oportunidade de mercado, mas não vejo assim como uma coisa que vai enfiar dinheiro como se não... É uma empresa. A empresa tem despesa, tem lucro e tem que trabalhar com equilíbrio. Rogério, boa noite. Evelyn Santos, do Mozac Esportivo. O desempenho tático do Bahia foi sólido, mas a falta de finalizações bem elaboradas foi um ponto fraco. Quais fatores você acredita que contribuíram para essa dificuldade na hora de concluir as jogadas? Não, eu acho que nós tivemos jogadas bem elaboradas, bem finalizadas, desde bola parada, de escanteio, com mexidas em bola direta, faltas laterais, que foi o caso do Arias, que finalizou bem, o goleiro fez uma grande defesa no final. Em jogo combinado, nós tivemos também boas alternativas, talvez não num volume tão grande, mas bem, a bola que o Everton enfia para o Cauli, saindo na cara do gol. Faltou um pouquinho de calma, acho que na decisão, e um pouquinho de sorte. Por exemplo, o Jean Lucas finaliza 3 bolas, uma raspando a trave, 2 na trave, uma dá no travessão na linha, a outra uma bola bem trabalhada, que vem para ele atrás, ele chuta, o goleiro não chegaria, passou longe da bola, mas às vezes a bola encontra a trave, às vezes a bola encontra a rede. Isso faz diferença quando você chega num jogo eliminatório. Rogério, boa noite. Que tipo de lições dá para você tirar para a sequência
do ano, sabendo que você vai encontrar outras equipes, pode encontrar outras equipes que tenham a mesma postura, que façam uma linha muito baixa, que venham com o propósito de não sofrer gols, de criar dificuldades. E aí, quais as lições que você tira de um dia como esse de hoje, onde todos esperavam, alguns até, de forma muito fácil, um atropelo do Bahia, dado os números favoráveis, mas que vem com o adversário consciente do que ele queria e fez o que ele queria. A rigor, o Marcos Felipe não fez uma defesa, mas isso pode se repetir. Claro. Que tipo de lições tira? O que é que fica de aprendizado? O que é que vale para a sequência do ano de 2024? Se acontecer jogos como esse dentro do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil, eu espero que a gente continue sem sofrer finalizações e tendo 4 oportunidades claras, 5 oportunidades claras de gol. E que a gente tenha mais capacidade na hora de fazer a definição. Mas se jogos assim acontecerem, que o desempenho defensivo seja como foi hoje, que o desempenho ofensivo, as chances sejam criadas como hoje, só que a gente tenha uma felicidade melhor na conclusão a gol. Rogério, boa noite. Além dessa questão do aprendizado, eu falei agora há pouco com o Tassiano em relação à questão comportamental do Bahia no segundo tempo. E eu percebi que em alguns jogos específicos, como o do Botafogo, até o Criciúma, que até conseguiu fazer 2 gols no final da partida, mas mudança de uma intensidade no primeiro tempo para o outro para o segundo tempo. Você concorda que esse momento do Bahia oscila em alguns momentos a intensidade nas etapas das partidas? Você acha que o primeiro tempo com mais intensidade e o segundo tempo com menos? É isso que você se refere? É mais ou menos isso? Eu acho que em jogos como foram dessa semana, por exemplo, né, o Botafogo é um time qualificado, né? A não ser que a gente ache que a gente vai em todos os estádios aqui do Brasil e vai empurrar todos os times para trás. Eu acho que o futebol ele é um jogo, são vários jogos jogados dentro da mesma partida. Em determinado momento o adversário te empurra. E você também tem que saber sofrer defensivamente muitas vezes, né? Você não vai dar as cartas do jogo como hoje, por exemplo, né? O Criciúma mesmo empurrou, foi um jogo bem dividido, 51% a 49% de posse de bola. E no momento que o adversário se abre, você tem que aproveitar. Eu acho que a gente cresceu defensivamente, acho que é um time mais equilibrado do que era no começo do ano hoje, mas sempre falar após uma oportunidade que a gente deixa escapar de chegar a uma final, a gente sempre tenta encontrar mais erros do que realmente a gente tem. Assim como quando a gente ganha, a gente tenta achar mais virtudes do que a gente apresenta. Muitas vezes, quando você deixa de chegar numa final, a gente tenta encontrar. Eu acho que foi um jogo que nós deveríamos ter vencido, criamos para isso, e aí não adianta a gente querer caçar bruxas. É triste, a tristeza que eu tenho é de não chegar à final, de não conseguir um título nesse primeiro semestre com o Bahia. Rogério, boa noite. Como você disse, o jogo mais importante para o Bahia é o próximo, né? E o próximo jogo é contra o Atlético, lá em Belo Horizonte, um time que é considerado um dos melhores do Brasil atualmente. O que o Bahia pode fazer para tentar conquistar pontos contra o Atlético na Série A? Nós vamos trabalhar essa semana, vamos descansar amanhã, terça-feira a gente já está trabalhando de novo. Vamos começar a observar mais o Atlético, é um time que eu já conheço de ver jogar, mas tentar ficar atento a detalhes. É um jogo dificílimo. Se eu disser para você que nós vamos lá e vamos tomar conta do jogo, eu vou estar mentindo para você. Nós vamos ter que estar... Há algum tempo atrás, se vocês dissessem que a gente ia lá, todo mundo estava feliz de... Nós sempre jogamos para vencer, essa é agora. Nós vamos ter que suportar momentos difíceis, é um time que joga em rotação alta, com intensidade alta. Vamos tentar se preparar, olhar os vídeos, ver quais são as brechas do jogo, tentar preparar bem o time, para que a gente possa fazer uma boa apresentação lá. Isso não é garantia de vitória, isso não é garantia que você vai ter sucesso. Mas eu acho que a gente vem enfrentando bem o Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter jogos muito difíceis. Eu acho que é até atípico, né, a gente conseguir 4 triunfos em 6 jogos. Agora, temos que continuar batalhando para isso. Mesmo não sendo hoje vencedor, mesmo não sendo derrotado, mas com empate, sendo eliminado, você tem que estar com a cabeça no próximo jogo já. A cabeça tem que ser, a mentalidade tem que continuar sendo essa. Boa noite.